liberado nesta casa para falar. Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração com Deus. Já oramos, né? Mas vamos continuar agradecendo a Ele pela sua fidelidade. O que seria de nós se não fosse a fidelidade do Senhor, né? Às vezes nós não, algumas pessoas, às vezes até nós mesmos falamos poucos com isso. Se não fosse a fidelidade de Deus. Mas pensa um pouquinho nessa noite, se não fosse o cuidado de Deus. Quando nós louvamos ou quando pregamos e falamos que enquanto você canta, eu cuido dos teus. Enquanto você faz para mim, eu faço pelos teus. Você pode até não ver acontecer na sua vida, mas na vida de quem está ao teu redor, quem está ao alcance dos teus olhos, o Senhor faz e libera e luz da terra. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela acadêmica. Ela está no carro, né? Ela veio com a igreja de short, e ela está no carro, ainda está um pouco vermelho, mas o rosto, mas a médica disse que não tem o que fazer. A dengue é soro, e o soro que eu peguei para ela foi do corpo, pensa que o soro ruim. Aí eu vou comprar aquele que tem sabor, né? Ela tem que obrigatoriamente tomar 12 litros de soro, é o remédio. E que virou esse fedor, não tem o que fazer, né? Mas se der qualquer outra vermelho dar o sangramento, para levar imediatamente para o hospital, mas Jesus já entrou por providência, né, Deus? Já mostrou, coloca o meu DNA aí, já deu certo. Então, eu quero agradecer aos irmãos, continuar pedindo pela vida da nossa irmã Citel, assim, agora, né? Ela tem a notícia segunda-feira. Eu falei, oxe, irmão, você recebe a bênção de dar de manhã, né, ou à tarde, hora da audiência, e à noite a gente está aqui agradecendo ao Senhor, para a honra e glória do Eterno, né? A nossa irmã Cris, né? Que está lá ainda também na prova, a Ana também. E vamos continuar orando, irmão, a nossa irmã Graciete, eu sou carente também das outras irmãs. Hoje o diabo estava enfurecido. Hoje ele estava igual aquele testemunho do americano, veio daquela nuvem negra, sabe, daquela legião. Eu estava em pé na minha pia. Sabe quando você sente que você foi atingido? Eu fui atingida hoje em pé na minha pia. Não viu, mas não tem valente. O diabo está preocupado porque já está na mão dele. Ele está preocupado porque ainda está se arrastando, mas está tentando fugir. E eu senti, foi de repente, eu falei, nossa, eu tenho que abrir, aí vai ver que fica grande, não pode pegar, né? A gente ficou roxo, ficou gelado. Eu digo, Jesus tem misericórdia. Aí me sentei no vaso e disse, me dá o medidor. Me a pressão sentada lá. A pressão foi para 17 por 9, 15 por 9, alguma coisa assim. Subiu de repente. Eu estou tomando um remédio que o médico multiplicou a minha medicação da pressão. Então ela anda 11 por 7, 11 por 8, até baixo ali do normal. Subiu assim do nada, de repente. E aquele suor gelado, aí eu tomei um banho mais ou menos frio, né? Mas tomei um banho mais ou menos frio e fui para a coberta, naquele sol escaldante que estava fazendo hoje. Eu tremia debaixo da coberta. E a Pérola em cima de mim, eu já estava sem paciência. E eu fiquei ali. Aí falei para a Maria, não vai dar para mim para visita. Mas eu no impedimento eu fui para visita. Porque aí me chega a menina com a cara vermelha. Aí me levantei muito e fui levar a menina para o hospital. Mas estamos aqui para a honra e glória do Eterno. Estou bem, não estou sentindo nada. Ela está bem também, né? Já comeu umas coxinhas, mas umas bolas. Aí melhorou, né? E foi a sua oração. Você é participante desse milagre. Você é participante desse milagre. Quando você fala amém, irmão, estamos orando, Jesus visita a Débora, o Senhor ele entra com providência. E ele move os céus. Então nós temos um motivo de sobra, né, Graciete? Para agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda vai fazer. Amém? Nós vamos apresentar a causa da nossa irmã Citel. E Jesus venha, né, bater o martelo ali naquela causa, porque nós sabemos que ali não vai dar, é uma necessidade, né? Agora, leva das orações de mais. Soberano e eterno Deus, Deus Deus,
reforço, o ciclo de oração está recebendo, e isso é muito gratificante, né? Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Gostei de ver, vocês já chegaram, não espero nem eu chamar a atenção, porque eu posso chamar no microfone. Seu lugar não é mais ali, o seu lugar agora é ali. Então você já chega e já vai para o seu caminho. Às vezes na terça-feira daqui a gente se espalha, mas sábado e domingo eu estou vindo. Chamou, só se me der a oportunidade. Se me der, eu já chamo no microfone. Então chegou, já vai para o seu cantinho. É especial o seu lugar. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. O pastor Wilson hoje ministrando, né? Coloquei até a figurinha lá. O senhor hoje estava ausente da operação, né? O senhor hoje estava ausente, o mais também apareceu só de manhã. Né? Aí o resto do dia acho que ele ficou trabalhando, né? Que não apareceu. Ô Deus, acho que ele estava trabalhando, o resto do dia não apareceu. São coisas irmãs, não sei porquê, são coisas irmãs que aparecem ali no relógio, né? Mas está lá sua figurinha lá. Eu falei, ministrando na casa hoje. Eu coloquei a figurinha lá. Se não estudou, quando alguém fala que você estuda isso. Livro de Atos dos Apóstolos, irmão, tá lá. Eu tenho prova, eu trabalho com provas, hein? Mas ele viu, mas ele está até com o mesmo termo da figurinha. Da figurinha, a confirmação. É. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler apenas esse versículo, né? A irmã organizou sabedoria, não avisou pra gente que vinha, pastor. Aí, mas na próxima terça é ela. Eita glória! Sim. Você vai para onde na próxima terça? Só se você for para a glória. Para a glória, vocês não querem agora. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. É que ela tem a gente, eu não tenho, então qualquer dia que me chamar, se eu tiver, eu vou lá. Porque ele nos diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendendo não estava ao teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele faz 1, 2, 3 perguntas, e na quarta ele confirma. É muito forte esse mistério. Eu sei que Deus ainda vai falar grandemente nesta casa, dentro deste versículo. O bom negócio, quando a gente chega nas igrejas, por exemplo, que alguém vai falar, a gente já estudou. Pode ir falando que alguém vai só remoendo aqui, porque a gente já comeu. Se sair fora. Na Águeda foi só remoendo, porque a gente já tinha ficado em Azar aqui o mês inteirinho. Foi bênção do céu. Vamos fazer mais uma oração, Senhor. Depois a irmã Vânia tem um beijinho na flor. E aí o pastor Wilson já está com uma palavra. Vem, Vânia. Já ora e já dá uma pincelada, que é para a gente não perder tempo. Vai que tu é arrebatada antes da começo de hora. Ora, também já passei por assuntos. Ele está do jeitinho da figura. Ele vai falar assim, não é eu. Esperando Deus, Jesus amado, Deus vamos te agradecer, Pai amado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai querido, pela tua graça, Senhor amado, sobre as nossas vidas, Deus amado, Senhor. O Senhor vem continuar falando conosco, Pai amado, a tua palavra, Senhor, mover a Deus, um canal de bênção, Senhor amado, a vida do Senhor, as palavras, Senhor, da sabedoria, do entendimento. Ensina-nos, Senhor, a guardar nossos corações tudo que ouvimos neste lugar. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos, né? E agradecer a Deus por hoje me sentar para ouvir o pastor Deus pregar, né? Deve ser muito bom, né? A gente sentar para ouvir. Tivemos uma visita maravilhosa, a Maria radiante, né? E eu até falei para a Tina, que o esposo dela é pastor, e aí eu falei para ela que fazia muitos dias que eu estava com muito desejo de ir lá na casa dela. Eu fui o ano passado mais rápido lá, e eu estava com muito desejo no meu coração de fazer uma visita para ela. O ano passado, quando a gente foi, ela não tinha passado no médico. Depois ela passou no médico e o médico falou que ela estava com câncer, né? Na mão. E aí eu falei para ela que eu ia fazer uma visita para ela. E aí ela falando para mim, ela falou, olha, Vânia, você pode vir só numa quarta-feira, que eu faço quimioterapia, fisioterapia, não, quimioterapia, né? E fica muito mal. E aí a gente foi lá hoje, né? Porque o contrato está vindo, o aniversário está doido de todas as maneiras. Eu falei para ela, nem que você
chega aqui em casa, pega o carro e a gente volta no outro, né? É para ir lá no centro, perto do Bobeiro ali, naquele bairro. E a gente foi, irmão, foi uma tarde assim, maravilhosa. Você vê ela conversando, montando, você não vê ela pintando carequinha, os pés do chá, e falando da grandeza de Deus. Então, é coisa que a gente sai, eu falei, tem coisa que a gente vai na casa de alguém, que a gente vai para levar uma palavra e a gente recebe. O contrário. Né? A gente vai para falar, olha, Jesus é bom, fica firme. Aí você sai assim, Jesus é bom. É bom demais. Né? Aí você sai uma fé renovada. Aleluia. Né? E dizendo assim, aleluia, é grande. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? O pastor Deus vai nos deixar a palavra. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Fiel é meu Deus, aleluia. Fala, Deus, toca-me com graça do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra dentro ao teu mandar. Para nós é Deus. Som. Jesus é fiel. Som. Alguém que nunca usa ele. O povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Estamos nós agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, esse privilégio de estarmos nós aqui. Aleluia. Achei que era só 15 minutos. Eu tenho que ir até 8h30. Deus que é. O negócio mudou aqui agora. O negócio mudou. Não é mais 15 minutos, não, meu pai. Agora é 1 hora e pouco de palavra. Ou vai ou vai. E a gente fica muito agradecido. Estamos. Conseguiu? São dois. Pastor, que deve ter semana passada. Ah, só falei isso. Graças a Deus. Só estamos em pé. Lemos a palavra desse Deus. Esse Deus não é outro. Que seria de mim se não fosse o amor do Senhor durante todo esse dia de hoje. Onde estaria hoje se o Senhor e a sua mão poderosa não tivessem protegido? Que seria de nós? Livro de Atos, capítulo número 5. Aleluia. Verso de número 3. O versículo 5, a chave já. Atos, capítulo de número 5, e versículo de número 3. Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Reveste-se parte dos preços da herdade. Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendendo não estava em teu poder. Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu quero pedir à igreja que repete só a Deus. Eu vou falar mais a igreja a Deus. Mais a Deus. Mais a Deus. Mais a Deus. Eu quero louvar o nome do
E ainda tem pessoas que têm temor. Aleluia! Eu me lembro um tempo, já até contei aqui, nós vamos falarmos um pouco do que temos que apresentarmos a Deus e que quer ficarmos diante dele. Estava trabalhando lá no e naquele dia subiu um balde de piano. Eu fiquei em choque com aquele esse tempo naquela hora. O rapaz lá comigo, irmão. Não sei agora, mas 2 vezes por mês ele ia para Ourinhos. Passamos nesse tempo atrás que ele ia acidente. Estava em um lugar. Aleluia, Deus! E ele ia para lá 2 vezes por mês. Deus te ama. Ficava sábado e domingo. Quando ele chegava, ele falava para Deus, hoje ou ontem, esse final de semana, eu estou com ele agora. Passou por mim para me aconselhar, benzer, trabalho deles lá. 1.200, 800 pessoas no sábado, 1.200 no domingo. Então ele chegava daquele jeito, imagina isso. E aí vai só um balde de piano, a obra foi de Jesus, glória ao bom Deus. A graça é conhecer o rosto de mim, vou falar. E ele era meu ajudante na época. E eu falei a gente, está na igreja, eu chamei eles de manhã cedo. A gente está na igreja. E o depósito não é perto, mas não é tão perto. Não é ele que eu vou pagar a propriedade, eu vou pegar o outro. Mas a gasolina é minha. E o tempo é meu. E eu vou avisar para quem pegou. Eu não estou dizendo que foi nós, mas se porventura, quem sabe, alguém não quis tomar proveito, se foi no nosso meio, alguém pegou esse cartão de piano para me recepcionar, para ver eu sair da obra, perder meu tempo, ir buscar, gastar a gasolina e ir para a igreja de noite. Esse carro, mas vai, eu vou falar que a gente vai lhe dar uma caganeira tão forte que não tem fralda nem nada. Eu estou falando não como patrão, estou falando como um homem de Deus. Isso eu conversando com eles. Porque passou, trabalhando, e vai para lá, vai para cá. Mandando no dia seguinte, eu falei, meu Deus, pega lá o cimento da casa, não deixava na casa do lado, como entrar com ela hoje na casa. Pega o cimento lá para nós. Quando ele voltou, ele disse, pastor, o piano está lá. Eu estava, o piano está lá, ele falou, tá. Eu fui lá, olhei para o carro, o piano estava lá. Eu falei, mas como é que pode? Será que esse bicho veio voando sozinho? Passou pelo portão do moço e foi para dentro. Depois de um tempo a gente ficou sabendo que o moço que trabalhava tinha uns costumes meio errados. Não via muito estudar errado. Mas quando ele estudou, eu não estava falando como patrão, mas como homem de Deus. E se não devolvesse, não colocasse no lugar, o bicho ia ficar. O galo apareceu, não sei, né? Mas apareceu. Falei, está ele aqui, é ele mesmo. Mas Jesus é maravilhoso. Nós temos nessa noite aqui o livro de Atos, que é um livro muito inteligente. Toda a Bíblia, logo em si, ela é muito inteligente. Escrita e inspirada por quem? Aleluia a Deus! Inspirando todas as palavras, colocando. Nem todos os livros têm um segmento em cada um do seu lugar. Mas, com certeza, se seguirmos ela, chegaremos aonde o Espírito Santo quer, onde Jesus nos prometeu, onde Deus guardou esse lugar para nós. E quando nós vamos falarmos de um texto como esse, dá para nos entender. E a história nos diz que quando eles faziam tal forma, ou tal conversa, e isso era costume dos cristãos, hoje também nos outros países, não querem ver pessoas membros do país, pobres, tentam ajudar para poder erguer, para não haver miséria. Se houvesse sem ter o que comer, sem ter o que vestir e sem uma sombra, é porque era desgraçado, sem graça.
Então eles faziam de tudo para abençoar. Não era que limitado no número de pobres necessitados, mas eles traziam e os discípulos pegavam o que eles depositavam e faziam a obra para Deus e dividia entre os pobres, os necessitados que precisavam daquela comida, daquele alimento, daquela boa ação. Esse moço pôs o coração, e como era costume, quem tinha uma herdade, uma propriedade, vendia, colocando no seu coração que daria, receberia. Hoje a gente estava conversando com um moço, ele falando que ele dá uma boa parte de contribuição da sexta, eu aproveitei ontem para pedir para ele. Então ele ganha um desconto lá, ele ajuda bastante creche, escola, tudo. Então quando ele vai fazer uma coisa como essa, eles ganhariam tanto confiança, não é retorno financeiro, eles ganhariam confiança, como qualquer empresa hoje que faz a sua doação, lhe daria respeito e uma amizade muito grande com Deus. Isso era rotineiramente. Então eles vendiam e compartilhavam. E Jesus não gosta que ninguém quebre regra, ou que traga os maus costumes, ele não gosta. E aí, uma vez ou certa vez, esse moço, por nome Ananias, casado, bem casado, bom, bem de condição, situação, coração bom, não era costume dele, o costume dele era de compartilhar, era de dividir, era de dar o que tinha. Se era costume, nós entendemos, cristãos muito inteligentes, e entendemos que, quando o texto vai dizer que, por que deixaste Satanás plantar o teu coração? Foi naquela atitude. Judas era um homem bom, um homem trabalhador, honesto, mas deixou o inimigo plantar. Mas era honesto. Jesus escolheu a sua função porque ele era honesto. Então, mas o diabo foi lá e plantou. Quando a gente vê isso, a gente entra lá no início da Bíblia e vê Adão e Eva. Deus colocou ele dentro do jardim, no Éden, porque era uma pessoa que merecia viver ali, mas o inimigo foi lá e plantou no coração de Eva que a comida era boa. Então, plantando ele vai até a sua terra. Quando chega lá com um comprador, ele faz o que é de correto, vende a propriedade, reparte em si, em seu pensamento, coloca dentro do seu coração o que ele queria. Eu já disse aqui que Deus não gosta de que ele queira, porque traz um mau costume. E tinha muita gente necessitada que precisava, não era uma filha pouca, era muito. Nós vimos que o povo queria ouvir a palavra e Jesus teve que ver os seus milagres para multiplicar, porque eles estavam com fome. Então, não era só um, era pessoas que nós precisavam comer. E esse moço, o diabo, vendo ele com a sua boa sangue, e vendo que aquela ação de Jesus com os discípulos estava deixando muitas famílias contentes, muitas vidas satisfeitas, porque voltava à sua casa com a sua barriga cheia, com o seu coração regozijando de alegria, não ia dormir com fome. Então ele plantou, ele disse mais um que vai alimentar com a sua boa ação muita gente, e eu não quero. O texto diz que ele foi lá, plantou no coração de Ananias, então ele ia com a sua atitude quebrar uma regra. E Deus não quis que isso acontecesse. Mas vamos compartilhar com os nossos irmãos. Não é da família aberta, a gente pode tentar. Ele veio, mas segura um pouquinho, tu vai contar o livro de Números, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1, 2, 3. Ele veio com aquilo no seu coração, não na alma. A Bíblia diz que o inimigo plantou no coração, não na sua
que no coração ele já não estava dominando. Ele disse: quando acordava em si, eu caí em si, as coisas boas já tinham passado. E ele, acontecia que ele fazia coisas ruins, porque tinha descido. O diabo plantava. Então, quando isso acontece com esse moço, ele vem ali na força, pessoas que estão fazendo e sabendo que está errado, mas desceu. A gente lembra de Esaú e Jacó, por causa da fome. Era uma fome passageira, mas no seu coração, não na alma, no seu coração ele disse: eu quero comer, e desceu a vontade de comer. É tão tanto que quando ele mata a fome, ele quer o que ele trocou, porque ele não deu com o sentimento, ele não deu com a alma, ele deu com o coração que estava contaminado pela vontade. É o ser humano hoje. Eu sei que eu estou errado. Vamos tomar uma gelada com alguém, irmãos? Vamos. Mas nós estamos lá e estamos dizendo: rapaz, nós somos crentes. Mas uma só, rapaz, nós somos crentes fazendo isso. Porque desceu, a alma está gemendo. Eu posso imaginar esse moço aqui na caminhada, na divisão, irmão, quando desce o coração é triste. A mãe está dizendo: filho, não faz, mas desceu. O pai está dizendo: meu filho está errado, ele ignora. Na alma dele ele diz: eu sei que eu estou errado, e o meu pai está certo, mas desceu. E o texto diz que ele não dominou a mente, dominou o coração. Dominando o coração, a alma pula, a alma salva a mente e diz: eu estou errado. Mas o coração já está impregnado. É aquilo que o salmista disse: coisa boa eu quero guardar no meu coração. Se guardarmos coisa boa, não lhe sairemos bem. Agora eu vejo ele chegando próximo ao discípulo. Tive pouco tempo, me pegaram de choque. Eu vejo ele chegando próximo ao discípulo, e a sua alma, fala da alma, sua alma ia perto, mas o coração estava dominado. Ser dizimista, ser afetante. Jesus, vamos imaginar a oferta de Abel e a oferta de Caim. Eu vou dar, ele vai chegar e vai ter a oferta lá em cima dele. Que coisas lindas, esse baixo de feijão maravilhoso, olha essa manga, olha essa ovelha, como ele está branquinha, bonitinha, olha essa manga bonita, essa daqui eu pego, olha que ovelha bonita, essa aqui eu pego, essa daqui eu pego e levo, vou apresentar o meu Senhor, meu coração. O outro pegou e pegou uma manga tão bonita, um abacaxi tão bonito, um cacho de banana daquele, e falou assim: um cacho de banana daquele, ele falou. Mas o outro passarinho já tinha dado umas picadas dele, já tinha dado umas beliscadas. Os abacaxi estavam passando ponto, as mangas já estavam chupadas pelas moscas. Ele falou: vou levar isso daqui. Mas a alma dele, quando ele está errado, conta melhor. Quando ele chega perto de Pedro, para conversar, para apresentar a ele a sua oferta que ele ia levar aos que estavam necessitados, eu posso imaginar, irmão, pregar uma coisa e entrar na vida de quem passou. Imagine Ananias sabendo que Davi sabia, era contribuinte, não era a primeira vez. Está errado, não está certo, mas chegou e disse: porque desceu o coração. E o versículo 3 diz: disse então Pedro a Ananias: somos conhecidos, você pode compartilhar comigo para nós ficar aqui? Por que tu deixaste de encher Satanás no teu coração? Ele estava sentindo o pulso do coração de Ananias. Vamos imaginar a aflição, já que a gente vai falar que não vai espalhar. Vamos imaginar a aflição. Pedro acaba de falar com Jesus: entra aqui, irmão.
Ele acaba de falar com Jesus, com o nosso mestre, que conhecemos até esse dia na borda da nossa cabeça. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tu vai me negar? Eu disse: eu morro, mas não te nego. Pedro, tu vai me negar? Eu nunca te negarei. Pedro, tu vai me negar? Senhor, não vou te negar. As três perguntas, Pedro entrou com palavras diferentes. Horas depois, Pedro está negando Jesus. Imagina a alma de Pedro. Quando Jesus se escuta demais, olhou para Pedro, escutou aquela voz dizendo: irmão, viu, não vai escutar agora, irmão, viu, não está na mão do escondido. E nós estamos passando, irmão, viu? E a irmã Vânia, ela está vendo o pastor e a Vânia. Alguém diz assim que conhece essa moça? Eu nunca vi. E Vânia é irmã. E com medo da bala na cabeça. Você parece com ela. Céu! Foi o que Pedro falou. Porque o que é um cantor no coração do Pedro. É tão tanto que Jesus vai falar com Pedro. Ele disse: Pedro, eu quero falar contigo. Tu vai ouvir, mas eu quero falar com quem está te usando agora. Para trás de mim, Satanás. Porque ele plantou. Imagine a alma de Pedro quando Jesus olha para ele, escuta aquela voz, ele dizendo que não era da mesma linha de Pedro, que não conhecia Jesus. Aleluia. Imagine a alma dele quando ele volta para deitar. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Imagina a minha chegada agora, ele vai dizer: Senhor, em vez de 500 eu não consegui, mas eu consegui 250. Vou falar em 1.000, 250 mil. Fiz eu ainda um bom negócio. Mas a alma dele, a gente falou do coração esse dia, né, irmã? A alma dele, coração dominado e pulsando dentro do ser humano e dizendo: não foi 250, foi 500. Aí Pedro naquela hora vai fazer uma intervenção para a gente fazer uma separação aqui. Ele estava conversando com Pedro. E a gente entra na área espiritual. A conversa dele era Ananias e Pedro que conversa. Pedro interveio e disse: Ananias, o que eu vou te falar é coisa espiritual. Por que tu deixou plantar Satanás dentro do teu coração? Ele não queria saber de valor e quantidade. Ele estava prezando pela alma de Ananias, que estava sendo contaminada pelo que o diabo tinha lançado. Sabia ele que estava prestes a perder. Não é valor. É tão tanto que ele disse: se tu guarda, você não vem, tu continua plantando e colhendo o que tu iria vir fazer. Ele disse: por que tu deixaste? Agora eu vou te trazer uma revelação. Tu não está mentindo para mim, mas está mentindo para Deus. Logo, algo espiritual que ele estava vendo ali. Era coisa santa. Ele disse: a visão da Ananias que não entendeu. Ele estava dizendo: Ananias, olha para mim direito, olha para mim, Ananias. A voz que está vendo aqui, que está vendo na tua matéria, está vendo Pedro, mas tu não está conversando com Pedro, tu está conversando com o Espírito Santo. Tu não está mentindo para Pedro, Ananias, tu está mentindo para o Espírito Santo. E por isso, meu irmão, o algo aqui é espiritual. Senão, Ananias tinha sofrido um câncer e tinha revivido. Ananias tinha colocado um corpo, quebrado o dedo, quebrado o braço, e tinha voltado novamente. Ele estava falando de coisa espiritual. A glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo para nós nos despertarmos de todos os nossos atos. Eles estão diante do Espírito Santo de Deus. Não adianta você olhar e ver o homem, porque ele traz o homem de Deus ao grande Deus. Esse maravilhoso. Quando Ananias escuta um negócio como esse, o texto disse: se fosse conversa de Pedro e Ananias, nada aconteceria. Aleluia a Deus. Ananias caiu e foi o quê? Ananias caiu e morreu. Que haja temor no nosso, que haja temor no nosso coração. E para, se Deus quiser, Ele não quer perder o alvo. Não é. Ele quer ganhar o alvo. Mas se preciso for, por causa da tua alma,
e 210 para 200, ele faz. Versículo número 7, a Bíblia diz para nós que, acontecendo isso, ele continua no mesmo lugar e esperando todos que chegavam para prestar conta. Aleluia a Deus. O texto do versículo 7 diz que depois de 3 horas aparece quem? Esposa de? Tinham conversado a respeito dos valores. E aqui nós vamos entender. Olha, irmão, Jesus e Deus está tão maravilhoso, né? Até as pessoas são mentirosas. Se afunda e se baseia na mentira para acordar hoje e viver amanhã. Eu tenho que mentir. Eu tenho que mentir. Eu tenho que mentir. Se eu mentir, para mim não é bom. Então, olha o versículo número 7. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Ele era casado. Entrou também sua mulher, sua esposa, e não sabendo o que havia acontecido, então está tudo bem. Não sabendo ela o que havia acontecido, a nossa oferta ela tem um peso, tem um valor. Vamos ler. 30, número capítulo 30, versículo número 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. 3. Quando uma mulher, na sua juventude, fizer um voto ao Senhor, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa de seu pai. 4. E este, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, nada lhe disse, todos os seus votos serão válidos. Glória a Deus. Olha, irmão. Vamos olhar para a justiça de Deus, vamos ver. A balança de Deus falha. Então tem gente que presta a morrer. A balança de Deus falha para você. Tem gente que presta a morrer, não se assombra. Certo? Falha. O homem ou a mulher fazendo-lhe os seus votos, pelo amor de Deus, não quer esse juramento. É sério a Bíblia, né? A gente leva uma brincadeira, e vai levando, e o tempo vai passando, e Jesus está me marcando a gente. Ele é maravilhoso, que Deus bom é esse, que nem ele não tem. O versículo 7 diz que ele era casado, a mulher chegou, sem saber de nada. O versículo número 8 diz assim: e disse Pedro: tu vendeste? Ou quando? E disse Pedro, dizendo: vendeste, portanto, aquela idade? E ela lhe disse: vou confirmar o que eu já sabia. Sim. Sim. Portanto, ele não cita o valor, não. Portanto, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós? Quando ele vai olhar para a situação, quem pôs no coração da esposa não foi o Satanás. A gente até questiona lá no Jardim do Éden, ele foi lá, conversou com Eva, né? Dominou a mente de Eva, Eva veio lá, conversou com Adão, disse: a fruta é boa, está se desmanchando aqui, olha que delícia, e foi com mel também. Mas aqui foi Ananias que botou no coração da sua esposa. Eu estou indo na frente, não vim mais atrás, chega lá e diz que foi tanto. A Bíblia diz para nós que essa mulher, não sabendo o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido, e os coveiros, longe de nós, velório, cemitério, irmão, que coisa triste. Os coveiros que tinham acabado de sepultar Ananias, já estavam com as mãos sujas de barro, ali do lado
sério aqui, a gente hoje vai, quem é mentiroso vai parar de mentir, e quem nunca mentiu não vai querer mentir. A gente até usa aí mas quem é que ama a mentira? Mundo espiritual. Diabo? Ele é o quê? Pai. Nós somos mentirosos, nós somos o quê? Filho de diabo, sem querer. Ele está sabendo o que é. Eu sou um filho, eu sou cristão, sei que o diabo é o pai da mentira, ele veio para isso, o negócio dele é só mentir. O diabo só mente? Fala a verdade, ele fala a verdade. Alguém chegou e disse: eu faço parte do rebanho poderoso. Sou eu, amigo, e quero te dar um choque. Sou amigo de Paulo, que Paulo era conhecido. O espírito do mal disse: é verdade, Paulo eu conheço, agora tu nunca vi. Paulo eu conheço, agora tu nunca vi. Isso não quer dizer que Paulo é bem conhecido. Então, quando ele vai expressar isso, ou essa mulher sabendo que há mentira e ele causar um dano, mas dotada pelo marido, ela arriscou-lhe a vida. Nós vamos quebrar, ou queremos colocar um mau costume. E o Senhor disse: isso não pode acontecer. Além disso, partiu a sua esposa também. O texto do versículo 11, irmão Edson, lembra nós? O texto diz para nós que gerou em Jerusalém um grande temor. Se para gerar um temor na igreja, Deus precisa tirar alguém, ele vai tirar. A igreja não pode continuar com o coração endurecido. Sabe quando o Egito sentiu o impacto? Ele não sentiu pela perda do filho, ele cirou mais pela perda do filho. Ele sentiu quando ele perdeu todo aquele rebanho lá dentro do mar vermelho. Aí ele disse: opa, só por um não, mas por todo. Aí sim. Versículo 11 diz o quê? Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam essas coisas. Oh, glória a Deus. Houve dentro da igreja um grande temor. Todos que ouviram falar essas coisas, ou outra tradução, esta palavra, que o mentiroso caiu e morreu porque mentiu, sem precisar mentir, gerou um grande temor. E o Espírito Santo, que é tão maravilhoso, ele é tão bom, aí ele não quis arriscar, não, ele não quis pôr o nome dele na história, ele quis logo colocar aquele Ricardo e pôr no nosso passaporte. O Espírito Santo não está mentindo para Deus, tu não está mentindo para Deus, mas tu está mentindo, doeu naquela hora. Vamos imaginar Deus liberando agora para essa terra o Espírito Santo com essa ação, ou com essa atitude, com esse poder, com esse grau de velocidade, de ira. O Espírito Santo se ira. Ira não é certo. Ele é tão santo, né? Se ira, papai. Quem vai arriscar? Ô Diego, o Espírito Santo se ira. Aí. Ô irmão, tristeza. Se aí a gente não consegue entrar no falar, não consegue entrar. Ele é tão bom, é tão doce. Vamos coisa para isso para a gente ter a polícia de Deus. Para a gente questionar. Mas entrou dentro da igreja um grande temor. Versículo número 12 diz assim: e muitos sinais começaram a acontecer que não aconteciam mais, gerando temor na igreja, respeito, dando a palavra credibilidade, sabendo
sabendo quem é Deus e o que Ele pode fazer, gerou um aquebrantamento tão grande dentro do coração dos ouvintes da palavra que os milagres eram assim. Pedro nessa história até pegou nome. O texto vai dizer que eles traziam porque acontecia. Aqui nesse decorrer acontecia. Ele trazia os enfermos muito. E disse depois daquele dia que a história diz que Pedro falou com ele, caiu tudo. A esposa chegou, falou com ele, falou com ela, e ela morreu. Irmão, respeite Pedro. Agora que nenhum respeito de Santana, respeite o Pedrão. Cadê Pedro? Pedro está passando ali, coloca o defunto ali, o defunto não, coloca os doentes, coloca os cancerosos, você joga ali. Se Pedro passar por perto e a sombra dele passar por perto, ele vai ser curado. Gerou um quebrantamento tão grande dentro da igreja, irmão. O povo escutava a palavra e já caía de joelhos, sabendo quem era Deus. Hoje é uma brincadeira tão grande dentro da igreja, o coração todo versículo, dentro da igreja, o povo mente, meu irmão. Eu fui na igreja esse dia, eu fiquei contigo, não fui falar nada, é covardia. Isso é covardia da parte da gente, não é que a gente é mal educado, e a gente é medroso, eu não sei o que cabe aí, a valentia de João Batista na gente. Mas camarada do meu lado no Facebook, irmão, no culto, onde está o João Batista? Se a gente falar, a gente é ignorante. E se não falar, a gente é covarde. A covardia é a brutalidade. Qual o caminho nessa hora, Deus? Vamos ver aqui no versículo 13 diz, lembra, irmãos? Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. 14. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. 15. De modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Finaliza no 16. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Meu Deus do céu! Depois daquilo caiu um quebrantamento tão grande no coração de Pedro. Disse Pedro que conhecia Jeová e disse: de perto eu não posso sair da risca. Se eu sair da risca, esse Deus com a mesma balança, ele vai me colocar na mesma. Então eu não posso sair da risca. Imagina Pedro olhando para Ananias e dizendo: Ananias, tu não está mentindo para mim, está mentindo para ele. Ananias caiu. Agora eu posso imaginar a alma de Pedro. Vigia, Pedro, porque se tu mentiu, o mesmo Deus que agiu com Ananias vai agir contigo. O texto está dizendo que as cidades vizinhas, não só aquele território, mas a cidade vizinha, descobriram que o Deus de Pedro era poderoso. Eles traziam, eles tinham deixado de levar aos enfermos, porque tinha parado de haver cura. Mas agora vamos trazendo, e a fé está tão grande que eu não quero nem que Pedro coloque a mão. Se Pedro passar a sombra dele, der um defunto, ele já fica curado. Nem precisa Pedro derramar o óleo. Foi um quebrantamento tão grande, irmão. A intenção no texto aqui não era granjear dinheiro. A intenção do texto aqui era não deixar o povo se contaminar e perder a alma de passo da mentira. O jugo da mentira vai levar muito cristão ao inferno, mas o jugo da verdade, aquilo que você diz: eu não aguento mais, parece que estou me ignorando, eu vou deixar de falar. Não para de falar, continue falando a verdade, porque
gente fala, é ignorante. Se a gente não fala, é medroso. Mas eu cheguei à conclusão: eu vou servir Jesus desse jeito, não vou falar mais nada para ninguém. Quem quiser estar no certo, quem quiser estar no errado, eu vou ficar no meu canto. Falei, mas esse tipo poderia livrar do inferno com a tua verdade? Não, eu vou ficar no meu canto. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele não quiser ir, ele sai de onde está. Eu vou ficar no meu jeito, que a gente fala, a pessoa ignora. O versículo número 18 diz assim: ó, lançaram mão dos apóstolos, irmão, por causa desses milagres. A gente não quer passar hoje em perseguição. A gente não quer passar hoje em perseguição. Mas por causa desses milagres que estavam acontecendo, aí vem. Vamos dizer, a militar chegou, não é os sacerdotes de Deus, não os anciões da casa do mestre. Os militares chegaram, pegaram os princípios e lançaram na glória a Deus. Versículo número 18. 18 diz que eles foram lançados na prisão por causa da palavra. Nós queremos ir para a prisão por causa da palavra? Ou nós queremos ficarmos livres e Jesus, na verdade, vendo que não vai gerar temor? Versículo 18 diz assim: lançaram mão dos apóstolos e puseram numa prisão pública. Todo mundo passar e saber que Edson estava lá. E era espelho de toda a verdade do Evangelho para Jesus, mas espelho de toda a negatividade para os anciões, os sacerdotes da época, os maiorais. Mas, no Atos capítulo 16, versículo de número 25, diz que à meia-noite Deus enviou um terremoto lá. Só que no versículo de número 19, a Bíblia diz que, mas de noite o anjo do Senhor, não foi Deus. Aleluia. O anjo do Senhor desceu dentro daquela prisão. Eu quero falar uma palavra profética aqui nessa noite. Esquece a prisão parede, grave, ferro, pé, esquece. Pessoas que estão vivendo presas nas garras do inimigo, porque o inimigo prendou. Hoje, nessa noite de hoje, o Espírito Santo vai te livrar, vai te libertar dessa prisão. Oh, glória! Eles vão lá para ver como é que estava o inimigo, aquele que prendou, e vai ver que ele é semente má, é aguentada da glória de Deus. Aleluia, Jesus. O texto diz que o anjo desceu de noite lá, pegou os discípulos do Senhor Jesus, abriu-lhe a porta e disse: vocês estão livres. Que haja libertação nessa noite aqui. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite ele desça desse lugar com aquela palavra doce e suave, e que o anjo desça juntamente com ele. O Espírito Santo vai te trazer a segurança da paz, e o anjo vai te abrir a porta e vai dizer: você está livre, você está livre para adorar, você está livre para glorificar. Eu quero deixar aqui bem claro e alto e profundo: a última esperança da igreja é o Deus Todo-Poderoso, é a ação divina entre Deus e o homem com ela. Sabe o versículo número 20, o 19 diz que ele desceu, abriu as portas, irmão. Abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse: ide e apresentai lá no templo para quem te prendeu, para quem mandou te trancar, te apresenta lá. E sabe o que o versículo vai finalizar dizendo? Apresenta-te no templo e dizer ao povo todas as palavras dessa vida. Vamos falar? O que nós queremos de bom para a nossa vida? O que Jesus quer? O teu ouro, a tua prata, a tua fazenda, a tua casa? Eu não quero citar o nome da igreja, não sei se é verdade, se é mentira, só vi mais o que mais tem aí, as pessoas querem viver, vão para
sei se é vontade ou se é verdade. Mas, se é verdade, se não é, pastor, tá, a gente hoje, eu tenho um Miguel, tem um Leilão e tem um Caio, mas daqui uns dias eu vou ser um nome rico, em nome de Jesus. Mais um dia pela frente, a gente vai ser um nome rico, né, não dá certo? E aí agora eu vou falar para a irmã aqui, Bernardo, tu vai pôr todos os teus bens no nome da igreja, todo o partido fica para a igreja. Está errado. Está errado. Deus não quer afirmar a sua igreja com ouro e com prata. Deus quer afirmar a sua igreja com alma e coração quebrantado. O que ele quer escutar nessa parede não é uma soma de milhões, não. O que ele quer escutar debaixo desse pé dentro dessa parede é glória subindo, a graça descendo e o Espírito Santo se revelando no meio do seu povo. O que Deus presta e quer, sabe o que é? É alma. O que ele quer é alma. A maneira levou para sempre do que é o homem. O homem preza por dinheiro, por riqueza, por fama, por glória. Ele não quer saber disso. Satanás chegou e disse: Jesus, nós vamos parar. Jesus, eu sei que pelo conhecimento que o mestre tem, vai olhar e vai saber que tem coisas boas. Sobe cá. Jesus subiu, está lá em cima e disse: que vista maravilhosa. A gente vai olhar para a história de Ló e Abraão. Abraão subiu num monte e disse: Ló, olha as campinas, escolhe. Ló olhou para cá, monte, olhou para cá as campinas, verde, aquela levada bonita, aquelas borboletas voando, os passarinhos cantando. Aí ele disse: que maravilha, tio, posso escolher para o meu lado esquerdo? Se tu escolher o esquerdo, eu vou para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Satanás pega pensando que Jesus tem um exemplo de Ló e diz: Jesus, o que é que tu quer? O que tu me pediu eu te dou? Ele disse: nada disso me serve. Nada dessa riqueza me serve. Pregar riqueza para Jesus é engano. O que ele quer é a tua alma. O que ele quer escutar em você é a tua glória. O que ele quer ouvir em você é que Jesus é maravilhoso. O que ele quer escutar em igreja é glória a Deus, aleluia. Vem de casa, traz para a igreja, irmão, vai manter tua família. Vai manter tua família com a tua vida. Traz o que é de devido. Ó, irmão, será que só eu sou diferente? Eu sou diferente. Vamos ficar de pé? Acho que eu sou diferente. Aleluia. Nós não temos nada aqui, né? Mas para ir para a igreja amanhã, nós vamos caçar o que nós temos, comprar um saquinho. Para não ser pesado o dinheiro, eu tenho 5 filhos. Para não ser pesado o dinheiro, se tem mais 3, ainda tem que estar com a vergonha deles. Mas se nós tivermos no nosso coração no dinheiro, se nós tivermos no nosso coração no dinheiro, vem daqui de trás para cá, usa a tua fé. Só eu que sou pastor e ganho meu salário de 10, 20, 30 mil, que não usa a minha fé, eu quero usar só dos crentes. Dinheiro no cofre está bufando lá, mas eu não quero que Deus incentive a minha fé. Aí, trabalhe mais 2 finais de semana, fala, usa a tua fé que Deus vai ver pessoa atrás. Deus só não fala comigo, que sou o patrão. Então, nós vamos pintar, vamos comprar tinta, irmão. Vamos ter o quê? Só tem 200. Vamos comprar uma barata de 200. Para não ser pesado nos nossos irmãos. Deus que só usa nave e não usa aqui em cima, esse Deus ele está ao contrário. É o Deus que Satanás levou lá e disse: escolhe o bom. Ele disse: não, eu não quero isso aí não. Aí o anjo chegou e seguiu. Eu quero que quando o anjo descer, não sei quanto tempo, aí ele ensinou comigo morrendo de mundo, eu estou numa vigilância do meio da morte. E a filha do céu, ele ligou para a Graciete e disse: mãe, eu estava lá em casa conversando com você e não sei mais quem, e de repente você começou a chorar, e ela disse que eu e meu pai tinham morrido. Não, que eu morri, meu Deus do céu. A Graciete me contou: pai, eu não sou irmão com esse cara, não estou com a Graciete me contou. Com medo de vir um carro, e eu vou ver. Com medo. Vigia, a Bíblia diz no capítulo 19, 25, versículo 3. Vigiai, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então, irmão, Jesus te ama. Aí, não quer se reconciliar hoje com Deus? Deus te é, aleluia. Hoje é o dia, o melhor dia.
maravilhoso, Ele muda, Ele tira, Ele limpa o coração, Ele purifica a alma. Aquilo que é ruim, Ele transforma em coisa boa. Aquilo que estava difícil, Ele traz para perto. Aquilo que estava longe, Ele faz aproximar. Aquilo que eu não conseguia pegar, Ele faz eu pegar na mão. Aquilo que ia passar não dava para alcançar, Ele me segura e faz eu dar um salto na vida. Então esse Jesus é essa possibilidade que a gente alcança, irmão, mano. É por isso que eu disse que você é um homem rico. Eu não vim para Jesus dar um salto na minha vida, ele está pensando o quê? Né, mano? Eu comi a corda rica. E Pedro lá atrás. Que Deus abençoe aos irmãos. Vamos ofertar, né? Vamos oferecer, vamos ofertar. Quem oferta Só vale se for com alegria. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que coopera de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Deixa eu perguntar, irmão, nós começamos ontem. Segunda-feira, hoje é terça, começamos ontem. Lemos a Bíblia de novo. Estamos lá no livro de Isaías, começamos pelo primeiro. E vamos chegar até os Apocalipse. Não sei quem está aí nessa jornada com a gente, se estão lendo outro livro, mas não tem que ficar assim, não. Então nós estamos lá, e se você quiser nos acompanhar, está conosco, a oportunidade está aberta. Pega a Bíblia, hoje nós estamos no capítulo 2, em nome de Jesus. Isso foi bom, incentivou o Miguel chega cansado, ontem ele Ontem ele lia e caiu. Eu falei, acorda, rapaz, eu sei. Qual que é mesmo? Eu falei, eu sei. Mas ele estava no pé da cruz. Aí ele caiu de novo. Aí ele lia, o Caio lia, e era eu, e era Graciela. Chegava nele, até chegava nele, já estava. Aí eu, Miguel, qual que é agora o 10? Mas estamos, está no pé da cruz. Já isso não passa, né? E a gente vai deixando Jesus trabalhar. Então, nós começamos ontem, tem 66, esse livro ele é dividido em 3 partes. Uma da parte é o início da caminhada, que é o Antigo Testamento. A segunda parte é a história de Isaías, a sua declaração. E a última parte ele vai apresentar o nosso. Então, depois nós vamos deixar a Cassete fazer uma mensagem forte em cima do livro de Isaías. Tem a Bíblia está dividida em 66 livros, né? Isaías está dividido em 66 capítulos, dividido ele em 3 partes. Então nós vamos aqui, em nome de Jesus. Quarta-feira tem? Não tem? Mas quinta-feira tem. Aleluia. Quero que o coração dá um irmão. Sexta-feira vai fiz um vídeo ontem, irmão do céu. Fui para Hortolândia, já que nós vamos, segura. Fui para Hortolândia e fiz o meu negócio em cima dele. Falei, vou mandar um vídeo para não filmar. Filmei aí. Não deu para esperar não, barulho. Mas viu, mano? Não deu para te esperar, guerreiro. Estamos indo. Mas eu não falei para onde nós estamos indo. Aí eu mandei para a irmã viu. Aí a irmã viu, ficou bravo. Nada, quando foi minha resposta, vai em casa, meu pastor, você chega em quarto de segurança. Então, Aí quando você visitar meu dono, eu não sorrindo. Aí eu falei, valor, eu chamei aqui de Hortolândia. Ela mandou, tá. Então, quinta-feira, eu acredito que à noite, né? Tá certo, mas eu creio que à noite, estou conversando com ele, tem que fazer uma variedade com nós aí. Nós estamos em Bauru. Vamos ficar em Bauru, mas comigo, em nome de Jesus, nós estamos aqui dentro, dando glória para Jesus. Amém? Então, ora por nós aí, para que dê tudo certo, que as coisas
do jeito que estamos programando para o povo aqui no certo, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor será glorificado. Amanhã o Diego está lá no Sumaré, Diego. Hortolândia. Hortolândia. Amanhã a gente vai cantar lá em Hortolândia. Sei que Jesus é bom, através do louvor. Deixe Jesus ser honrado através da tua vida, em nome de Jesus. E eu estou fazendo uns convites de doido. Eu sou meio doido, é tudo no improviso assim. Falei, Marilene, faz uma carta aí, gente, correndo. Que carta que é essa? Unificada. Eu mandei para os pastores aqui e dia 15. Dia 15 é Deus. Ele está fechando para dia 15 agora. Vamos fazer um curso unificado, mulher e jovem, varão e todo mundo. E vai, eu mandei para os pastores na noite. Eu falei com ninguém, mandei na noite. É mesmo, pastor? O que é? Eu falei, é todo mundo junto. Falei, eu estou lá. E aí eles já confirmaram, mandaram confirmar. Mas tu vem pagar não. Eu falei, fique pai, vamos pagar nossa conta. Nós vamos pagar. Então nós vamos estar aí em nome de Jesus, terceiro sábado, sendo que Jesus é maravilhoso. Tem alguém aí que não quer ou não quer? Quer ou não quer? Quer? Não quer? Quer dois. Tu quer? Quem não quer? Vai, que Jesus te conceda a oportunidade, irmão. Aí uma peça de Deus, ele deve ter visto um negócio comigo aqui. Vai aí, mãe. Senhor Deus, Pai. Eterno. Te agradecer pela sua palavra, em nome do teu filho Jesus, Senhor.